Olá, boa noite, mais uma vez. Cantar no coral, acho que é algo maravilhoso, né? Eu acho muito bonito o coral da igreja. Uma vez eu era seminarista lá em Campinas, numa igreja, e eu dava célula, como a gente tem célula aqui, e num dia um pastor que cantava não pôde ir, falou assim: Alan, você vai ter que puxar as músicas, tá? Você vai ter que puxar os hinos, você vai ter que cantar, mas quem me conhece sabe que eu desafino até para falar. Daí eu fui e falei: poxa, mas é difícil para mim cantar, né? Para eu cantar, difícil para eu cantar lá. Falei: não, você vai ter que cantar. Falei: não, tudo bem. Daí puxei umas duas canções e tal, e o anfitrião da casa, o senhor, chegou um momento e falou assim: olha, tinha uma moça, uma senhora que cantava no coral. Pensa numa mulher desafinada, ela cantava muito mal, igual você assim, bem mal. Só que ela tinha tanta fé, que ela orava a Deus e estava junto, o pessoal estava junto com ela, e ela conseguiu cantar bem. Vamos orar, porque vai que um dia você consegue cantar num coral também. Estou esperando. Hoje eu vou falar sobre o poder de Deus, sobre milagre. Então, se os irmãos puderem me ajudar em oração, quem sabe um dia eu posso cantar bem, cantar no coral e chegar lá para o Senhor dia e me ver cantando no coral, né? Então a gente vai ver o que Deus proporciona nas nossas vidas, que Deus ele faz milagres. Não sei se ele faz todos os milagres, né? Até esses mais impossíveis, porque senão não seria milagre, né? O nosso Deus é o Deus do impossível. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos 3, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo de número 12, já fazendo esse link sobre um milagre, né? Ele fez um milagre muito mais difícil, eu acho que era fazer um coxo andar, imagina fazer um desafinado cantar. Quem sabe Deus me ajuda nessa aí. E o rapaz lá, eu lembro até hoje o nome do senhor era Senhor Jesus, era como se fosse Jesus, só que com um G, Senhor Jesus. Falou assim: quem sabe um dia você não canta bem também, né? Igual aquela senhora. Então, a palavra de Deus aqui em Atos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 12. Atos 3, do 1 até o 12. E a palavra de Deus diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se-lhe a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto dele no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Só até aí. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, a sua palavra está aberta, então fale ao nosso coração. Te agradeço, Deus, pela oportunidade de poder ouvir a sua palavra. Então me use como instrumento do Senhor, Pai. Te agradeço pela sua palavra, que é viva e eficaz. Então fale ao nosso coração, e é no seu nome, Senhor Jesus, que eu oro. Amém e amém. Esse texto aqui acontece, o escritor de Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas. Ele escreve esse texto aqui no capítulo 1. A gente pode perceber que existe a promessa da vinda do Espírito Santo. No capítulo 2, há a vinda do Espírito Santo, quando todos estavam reunidos na casa, em oração, orando, buscando a Deus. O Espírito Santo desce como línguas de fogo, repousando sobre cada um ali, e eles começam a ter sinais milagrosos, começam a falar em línguas estranhas, em idiomas diferentes,
eles começam a pregar e pessoas de várias nações começam a ouvir a palavra de Deus e o poder de Deus e começam a se converter. Pedro prega para 3.000 pessoas e há 3.000 conversões ali, as pessoas estão sendo convertidas, o Espírito Santo é derramado sobre aquele povo e é derramado sobre todos que estão juntos ali naquele ambiente, naqueles lugares, por onde eles estão caminhando, por Judeia, pela Samaria, pelos confins da terra, como diz aqui Atos 1, o Espírito Santo estava agindo ali de forma poderosa, como ele age hoje, tanto na vida daqueles que estavam falando dos apóstolos, como na vida de todos que o rodeavam. Tanto que tem muitos escritores que dizem que aconteceu tantos feitos do Espírito Santo aqui no livro de Atos, que o nome do livro não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, de tanto que o Espírito Santo agiu aqui nesse livro. Claro que ele agiu em toda a Bíblia, mas as manifestações do Espírito Santo aqui era tão tremenda que eles acreditavam que esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo. E aqui já no começo do texto, a gente pode perceber que Pedro e João estão subindo para orar. Aqui fala que eles estão subindo lá pela hora nona. Por que pela hora nona? Porque os judeus dividem o dia deles das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Então, às 7 horas da manhã a primeira hora, às 8 a segunda hora, e às 15 horas aqui seria a hora nona, findando na hora 12 às 18 horas, às 6 horas da tarde. Então, por isso, algumas traduções vai estar às 3, né? E alguma vai estar a hora nona. Um coxo era levado ao templo. Naquela época, diferente de hoje, não havia políticas sociais, políticas públicas que ajudavam os deficientes, que deixavam eles estudarem, que tinha uma remuneração. Eles não tinham nada disso. Eles ficavam à margem da sociedade, eles eram tidos até como amaldiçoados, e a única coisa, a única esperança da vida deles para sobreviver era esmolar. Os familiares levavam eles na porta do templo para que eles pudessem pedir esmolas, para que eles pudessem pedir dinheiro. Essa era a única forma deles sobreviverem. Eles eram pessoas que estavam à margem da sociedade, eram pessoas que eram excluídas. E Pedro e João, subindo ao templo para orar, eles encontram este homem assentado no templo. Isso é algo muito interessante, porque os judeus eles tinham a prática de orar 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, que seria a hora nona. Era a terceira vez já que eles estavam subindo para orar. Eles tinham a prática de orar 3 vezes, era algo dos judeus que João e Pedro, sendo cristãos, pegaram aquela tradição, que é uma tradição boa, de orar, e continuaram orando. Isso é muito interessante, porque eles vão buscar a Deus e Jesus proporciona algo muito interessante para aqueles que oram. Deus proporciona algo muito interessante para aqueles que oram: comunhão. E o tema dessa noite é o que Jesus nos proporciona. Jesus nos proporciona comunhão quando nós oramos. Existe até um livro do pastor Edinaldo, um livrinho que fala o que é oração. Esse livro é muito interessante, ele ensina o que é oração, quais são os tipos de oração. Se você nunca leu, pega esse livro que ele te ensina o que significa, como orar, por que orar, para que orar, quais são os tipos de oração. Isso vai te ajudar muito e vai te ajudar a ter uma comunhão com Deus. E Jesus nos proporciona comunhão quando nós oramos. Quando nós estamos aqui na igreja orando e buscando a Deus, antes mesmo de buscar as nossas vontades, os nossos desafios, nós estamos tendo primeiramente comunhão com Deus. João e Pedro estavam subindo, e esse termo aqui do grego era algo que dizia que eles faziam de forma contínua, de uma forma frequente. Eles iam orar todos os dias. Fazia chuva ou fazia sol, eles estavam subindo ao templo para orar. Isso é algo muito interessante, porque Deus ele não unge coisas, mas sim ele unge homens. Ele não unge, claro que ele usa ideias, mas muitas vezes nós queremos muitas novidades, muitas coisas para poder orar, para poder ir para a igreja. Esses homens tinham o costume de ir orar 3 vezes ao dia, indiferente de onde era, como era, eles iam orar. E esse é um chamado que, olhando nesse texto, nós precisamos ver, nós precisamos buscar a Deus de forma constante. Muitas vezes podemos estar mal fisicamente, mal emocionalmente, mal de várias formas, ou felizes demais, achando que não precisamos buscar, mas nós precisamos orar a Deus e ter comunhão com Ele
todos os momentos, e Jesus nos proporciona isso. E quando Pedro e João, eles descem, eles vão orar, ou eles sobem para orar, isso é muito legal. Eles estão subindo para orar, eles encontram esse homem coxo de nascença, que eles acreditam que esse homem tinha mais ou menos 40 anos, então já fazia 40 anos que ele estava ali esmolando. Ele provavelmente não tinha mais esperança de cura, eu acredito que ele nem pensava mais em ser curado, ele já estava ali, a única esperança dele era receber uma moeda para poder satisfazer o desejo dele daquele dia, seja de alimentação, seja de qualquer outro tipo. Ele estava apenas sobrevivendo, ele não estava mais vivendo, ele apenas sobrevivia, não vivia. E muitas vezes nós temos que olhar para as nossas vidas, como nós estamos levando a nossa vida. Às vezes, como Pedro e João, que fazem as coisas para Deus, buscando comunhão, oração, pessoas ativas que buscam a Deus, trabalham, com certeza eles tinham seus trabalhos aqui, eles faziam suas coisas, oravam a Deus. Ou estamos como esse homem aqui, que muitas vezes estamos apenas sobrevivendo, levantamos a nossa cama, vamos para o nosso trabalho, almoçamos, jantamos, voltamos para a nossa casa, dormimos. O que nós estamos fazendo além disso? Estamos vivendo para Deus, estamos vindo para a igreja, ter comunhão mesmo com Deus, orar, buscá-lo, agradecê-lo, ter um momento especial, um tempo de qualidade com os nossos familiares, com Deus, com todas as outras coisas, no nosso trabalho, estamos entregando tudo, ou estamos apenas sobrevivendo? Porque esse homem aqui não tinha mais perspectiva nenhuma, estava apenas sobrevivendo, ele não vivia mais, apenas era levado pelos seus familiares, por amigos e deixados lá. E quando Pedro e João, nesse costume, eles sobem, e este homem vê Pedro e João, e quando eles iam entrar no templo, ele implorava para que ele desse uma esmola para ele. Vocês já pararam para pensar, por que será que os familiares deixavam ele na porta do templo, o deficiente, o coxo? Por que será que ele deixava? Vocês já pararam para pensar por que ele deixava? Porque naquele momento é onde o pessoal está com o coração mais amolecido, né? Está indo na casa do Senhor, o pessoal está com o coração mais amolecido, eles deixavam ali para que ele fosse ajudado. Muitas vezes pessoas, vocês podem ver, muitas vezes pessoas vêm aqui na porta da igreja pedindo ajuda, porque nós estamos com o nosso coração amolecido, nós já temos o nosso coração amolecido, porque nós somos cristãos, mas muitos vêm porque é neste momento que eles querem receber. E eu acho que a coisa mais fácil que Pedro e João poderiam fazer era ter dado uma esmola para eles, ter dado uma moeda e ter ido embora, não ter se comprometido com nada, era só ter dado dinheiro e ter ido embora. Mas o que Pedro e João faz quando eles imploram? Ele olha atentamente, esperando receber alguma coisa, ele fala assim, eles olham nos olhos dele, e Pedro e João diz para esse homem: olhe para nós. Quando esse homem, provavelmente, Pedro e João falam assim, olhe para nós, esse homem deveria estar com um gorro na cabeça, que era normal os mendigos usarem naquela época, um gorro na cabeça, ficar com a cabeça abaixada, para que, da vergonha ser tanta, deles nem olharem nos olhos das pessoas. Pedro e João falam assim, olhem nos meus olhos, olhem para nós. O que Pedro e João estão mostrando aqui? Está mostrando humanidade e compaixão por aquele homem. Da mesma forma que, lembra aquele deficiente lá no tanque de Betesda, que Jesus chega do lado dele e fala assim, o que você quer? Fala, olha, eu queria, né, falando na minha linguagem aqui, eu queria que alguém me levasse lá para o tanque, porque eu já sou deficiente há vários tempos, eu não consigo chegar. Lá não consigo chegar, não tem ninguém que me leve, sem saber que ele estava tendo um encontro com o próprio Jesus. E aqui, esse homem, ele tem compaixão, Pedro e João têm compaixão desse homem e fala assim, olhe para nós. Com certeza ele esperava que ele ia receber algum dinheiro, que ele ia receber alguma esmola. Eu acho que eu já até contei essa história aqui no púlpito, que eu tinha uma tia, conforme esse homem aqui, ele esperou receber alguma coisa. Eu tinha uma tia que muitas vezes pedia para eu fazer alguma coisa, e, por exemplo, eu falava assim, olha, não vai no mercado comprar tal coisa para mim. E adolescente, né, mais novo, falava, não quero ficar por aqui. E muitas vezes, ou lavar a louça, ou fazer alguma coisa, e eu não queria, muitas vezes ela me chamava de outro cômodo, falava assim, Alan, toma, e eu chegava lá, achava que ia receber alguma coisa, e ela frustrava as minhas expectativas, essa buchinha aqui, lava a louça para mim, por favor, porque no meu coração, eu ia receber alguma coisa a mais, receber um presente, receber um chocolate, receber alguma coisa, e ela frustrava a minha expectativa, como esse homem aqui. E ele fala assim, eles falam aqui, olhe para nós. Ele estava esperando receber uma moeda, e quando Pedro e João falam assim, olha, nem prata e nem ouro eu possuo,
Ele deve ter pensado no seu coração: poxa vida, então por que ele pede para eu olhar para ele? Se nem prata e nem ouro, se nada ele pode fazer por mim, se ele não possui prata e nem ouro, se ele não possui nada disso, se ele não possui essas questões, por que ele fala para eu olhar para ele? Exatamente pela questão da compaixão, porque muitas vezes aquele homem estava esperando receber alguma coisa, mas Deus tinha muito mais para ele. Muitas vezes aquele homem estava esperando receber uma moeda, mas Deus dá pernas novas para aquele homem. Muitas vezes nós procuramos e buscamos a Deus e oramos a Deus pedindo coisas que depois, eu não sei se os irmãos já aconteceu isso com vocês, se vocês têm orado há 1, 2, 3 anos atrás e lembrado da sua oração e falado assim: graças a Deus, porque o Senhor não respondeu a minha oração, porque Ele fez o melhor para a minha vida. Às vezes não é o melhor que eu quero, mas Ele fez o melhor para mim, e Deus Ele tem o melhor para as nossas vidas. Os sonhos de Deus são mais altos que os nossos. Este homem estava esperando receber apenas uma moeda, uma mísera moeda, e Pedro e João falam assim: olha, nem ouro e nem prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Isso é maravilhoso, porque eles têm acesso ao poder de Deus. Nós temos que crer no poder de Deus e que o poder de Deus está sobre a nossa vida. E algo que, quando eu estava olhando aqui, lendo, se é o poder de Deus que está sobre a nossa vida, se é Deus que faz o milagre, por que Pedro e João falam assim: olhe para nós? Ele não deveria falar assim: olhe para Jesus. Ele fala assim: olhe para nós, olhe para mim. O que Pedro e João estão querendo dizer aqui? Eles tinham comunhão com Deus, eles tinham comunhão com Jesus, eles eram cartas vivas de Jesus, eles eram cartas vivas do Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, nós somos cartas vivas do Evangelho que pessoas irão ler. Então eles falam assim pro coxo: olhem para nós. E a pergunta que o texto faz para nós é: será que nós podemos dizer para os nossos filhos: olhem para nós? Olhem para o nosso exemplo. Será que dentro do seu trabalho você pode dizer para os seus amigos, para os seus colegas, para o seu patrão: olhe para mim? Ou você que é patrão, dizer para os seus funcionários e dizer para o mundo: olhe para mim, porque eu tenho comunhão com Jesus, eu sou um cristão, as pessoas olham para mim e veem Jesus, porque eu tenho comunhão com Ele. Por isso que Pedro e João caminhavam tanto com Jesus, oravam, buscavam a Ele e podia dizer: olhem para mim, porque eles não pregavam apenas para os ouvidos, e sim pregava para os olhos. Eles viviam aquilo que eles queriam. Nós não podemos vir apenas nessa noite, por ser apenas uma quarta-feira, que nós viemos todas as quartas, que é algo rotineiro. Nós temos que vir aqui porque nós cremos que o que o Senhor vai fazer na nossa vida, que Deus está fazendo, que Deus está agindo. Nós viemos aqui porque nós cremos no poder de Deus, e esse é o segundo ponto. Quando nós estamos com Jesus, Jesus nos proporciona poder em seu nome, Ele nos proporciona comunhão, e essa comunhão nos proporciona poder em seu nome. O poder do Espírito Santo está sobre nós, como foi cantado aqui, né? Jesus, Ele nos dá esse poder, Ele nos comissiona esse poder. O Espírito Santo habita em nós, o próprio Deus habita em nós. Nós podemos chegar diante de Deus, mas nós temos que tomar posse daquilo, como já foi pregado pelo pastor semana passada ou retrasada, sobre tomar posse do poder de Deus e do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos crer nisso. Esses dois homens caminhavam com Jesus e sabia que eles tinham poder no nome de Jesus. E o poder não é apenas ter poderes miraculosos, mas é o poder de fazer, de viver. Eles viviam com Jesus, e eles não apenas fazeram um milagre, mas Jesus, Ele agiu através das mãos de Pedro. O poder veio totalmente de Deus, mas foram as mãos de Pedro que curaram aquele homem. Por que eu digo isso? Tem um livro do David Nicholas chamado Com Vergonha do Evangelho, que ele conta que um grupo de cristãos, uma igreja, uma comunidade de cristãos foram num bairro bem carente, num bairro muito pobre. Eles foram num bairro pobre, eles foram naquele bairro, pintaram todos os muros que estavam sujos, cortaram a grama que estava um matagal, limparam, tiraram todos os focos de mosquito da dengue, limparam tudo e foram embora. Esse trabalho que eles fizeram foi um trabalho bom? Foi um trabalho excelente, mas teve um problema aí. O Evangelho e Jesus
não foram apresentados. Qualquer pessoa poderia ter feito aquilo. Mas o que o autor ele quer dizer? Ele fala assim, olha, quando nós fazemos alguma coisa, nós temos que dizer que foi Jesus que nos enviou, porque é Jesus quem nos leva. O poder vem de Jesus, mas é nossas mãos quem faz. Quando nós ajudamos alguém, quando nós oramos por alguém, quando nós estamos fazendo alguma coisa, nós temos que falar assim, eu estou aqui porque Jesus me mandou. Como uma vez nós fomos entregar sopas no frio, e uma moça agradeceu e falou, olha, nós estamos aqui porque Jesus nos enviou aqui e Jesus ama você. A glória é dada para Ele. Por isso nós falamos, olhe para nós, porque Jesus está em nós, e a glória é dada para Ele, porque as nossas mãos fazem, os nossos pés caminham, os nossos braços abraçam, as nossas finanças abençoam, mas é porque Deus nos dá a oportunidade. O Espírito Santo usou as mãos de Pedro, e Ele quer usar as nossas mãos, como sendo exemplos vivos, porque o Evangelho não é um Evangelho apenas de palavras, mas um Evangelho de poder, um reino de poder, como o próprio Pedro, o próprio apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, em Tessalonicenses também, o Evangelho é poder e não palavras, não aquilo que nós sabemos, não aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos. Esses homens caminhavam com Jesus e confiavam em Jesus e confiavam na sua palavra. Tem que ter muita confiança para olhar nos olhos de uma pessoa e falar assim, olha, levanta e anda. Temos que ter muita confiança em ajudar o irmão nosso, falar assim, olha, se eu estou fazendo isso é porque Jesus te ama, não sou eu. Se nós estamos aqui nessa noite é porque o próprio Espírito Santo nos permitiu que nós viéssemos para cá, ficássemos aqui para receber a sua palavra. Então nós temos que tomar posse do poder que o Espírito Santo tem para nos dar, da palavra que Ele nos dá. Muitas vezes nós ouvimos muitas palavras, guardamos muito ouro para nós e não vivemos isso. Como até um pastor diz algo, acho muito interessante, ele fala que às vezes nós nos tornamos sedentários espirituais, adquirimos, mas não vivemos, mas não liberamos aquilo que nós recebemos. Temos muito conhecimento, ouvimos muito, todo domingo ouvimos uma palavra, toda quarta-feira ouvimos um estudo, oramos, estamos ficando sedentários, cheios, obesos espirituais e não estamos vivendo aquilo. Esses homens viveram com Jesus, receberam tudo de Jesus e viviam porque eles criam no poder que Jesus Cristo tinha emanado com o envio do Consolador do Espírito Santo na vida deles. Ele fala assim, olha, eu vou mandar o Consolador. Em Atos 1:8 eles estão esperando, em Atos 1 eles estão esperando a vinda, em Atos 2 vem o Espírito Santo e eles vivem a vida do Espírito Santo. Eles vivem aquilo e o poder que o Espírito Santo está dentro deles, o poder que o Espírito Santo colocou sobre eles, e esse poder que está sobre nós. Ele fala assim, nem ouro e nem prata eu tenho. Isso me lembra uma história de Tomás de Aquino, quando ele estava conversando com o Papa Inocêncio IV, e ele estava contando várias moedas de ouro, e o Papa faz uma brincadeira, fala assim, olha, não posso mais dizer como Pedro, nem ouro e nem prata possuo. Mas e Tomás de Aquino fala assim, mas você também não pode dizer para ele, para um coxo, levanta e anda. Muitas vezes nós temos vários meios, temos vários recursos, mas nós não usamos isso para o reino. Nós temos o poder que vem do alto, nós temos que crer nisso, nós temos a Bíblia Sagrada. Se nós tivermos ela fechada e não lermos, não adianta nada. Se nós viermos aqui no culto, ouvirmos a palavra e não termos o nosso coração transformado, não adianta nada. Se nós não ouvirmos essa mensagem, onde nós falamos para chamar pessoas para vir ouvir a mensagem, e nós não chamarmos, não evangelizarmos, não adianta nada aquilo que nós ouvimos, porque Deus usa a minha e a sua vida. Não adianta nada nós ouvirmos e reter, não adianta a gente ter ouro e prata, mas não ter o poder. Não adianta nada termos conhecimento, mas não levar o conhecimento. Não adianta, claro que adianta nós sermos convertidos, mas não levar a conversão para outras pessoas. Deus outorgou a nós essa responsabilidade, e Pedro e João receberam essa responsabilidade e fizeram. Eu não estou falando apenas de milagres, porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver João fazendo um milagre. Pedro a gente vê, João não. João tem seus dons, ele usa seus dons, porque o poder do Espírito Santo está sobre a sua vida, mas ele usa os seus dons. Nós não podemos enterrar os nossos talentos, porque o poder do Espírito Santo está sobre a nossa vida. Eu já contei essa história. A minha conversão, ela aconteceu porque eu era uma pessoa muito questionadora. Tinha uma moça que trabalhava comigo e eu questionava ela, poxa, a Bíblia fala tal coisa,
mas eu não concordo com isso. Olha, por que a Bíblia fala isso? Sendo que eu não concordo com isso, você poderia me dar as respostas. Eu perguntava para ela, não sabia responder. Eu falava, olha, eu não sei responder essas coisas aqui, mas eu vou te dar uma Bíblia. Daí você lê e tenta tirar suas dúvidas. Comecei a ler a Bíblia, e aí eu comecei a ser convertido, eu fui convertido. Esse é um passo da conversão, né? Muitas vezes nós queremos um marco da conversão. A gente fala assim, olha, eu me converti lá em 92, no acampamento, mas o Espírito Santo já vem trabalhando no nosso coração, que nós, seres humanos, precisamos de um marco, precisamos de um dia. O dia que eu estava ajoelhado na minha casa, no meu quarto, eu fui convertido. Mas não, o Espírito Santo já veio convertendo no nosso coração. Essa parte, essa Bíblia que ela me deu, ela estava falando assim para mim, olha, eu não tenho as respostas, ouro nem prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Muitas vezes nós teremos ouro nem prata, mas nós teremos um abraço, nós teremos uma palavra, nós teremos uma oração, porque o poder do Espírito Santo está sobre a nossa vida. Muitas vezes nós não vemos saída, nós não temos os recursos que possam nos ajudar, seja qualquer tipo deles, seja emocional, a gente não, podemos não ter, mas nós temos o próprio Deus que nos ajuda. Nós temos que nos apropriar disso e crer nesse poder que Deus, Ele cura, sara, restaura, que Ele converte. Temos que crer nessas coisas, que nós somos cartas vivas do Evangelho. Nós sabemos de tudo isso, mas nós não temos apenas que pregar aos ouvidos, mas aos olhos, para falar como esses homens aqui. Olhe para nós, porque nós temos comunhão com Deus e temos poder do Espírito Santo. E depois disso, ele traz uma cura completa. O Espírito Santo, ele traz uma cura completa. O próprio Jesus, ele traz uma cura completa. É isso que ele nos proporciona, uma cura completa. Esse homem aqui esperava, como eu disse, apenas receber uma moeda, mas ele começa a andar. Ele esperava apenas uma cura para a sua própria fome, para sanar a dor no seu estômago de fome. O próprio Deus traz cura completa. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele traz cura completa em todas as áreas da nossa vida, seja na sua área conjugal, seja na sua área profissional, seja na sua área de relacionamentos, na sua área emocional, nos seus sonhos. Ele traz cura e restauração completa. Nós temos que crer nisso. Nosso Deus não é homem para que minta. Nós cremos nisso e precisamos crer nas suas promessas, porque Deus, ele agiu, age e agirá sobre as nossas vidas. O Espírito Santo não agia só aqui no tempo dos apóstolos, não, ele age até hoje. Nós temos o poder que vem do alto e temos que nos apropriar disso, entender que ele traz cura completa em todas as áreas. Se existe alguém na sua família que não é convertido, nós oramos por eles, porque nós cremos no poder do Espírito Santo que está em mim, em você. Se existe alguma dor, alguma doença, nós oramos porque nós cremos que Deus cura todas as coisas, porque o Espírito Santo ainda age, porque nós temos comunhão com Deus, nós conversamos com Ele, nós estamos junto com eles, nós sabemos quem é o nosso Pai, nós temos o poder que vem do alto, e nós sabemos que Ele traz a cura completa, Ele proporciona cura completa. E depois disso, esse homem, quando ele é curado, ele se levanta louvando a Deus, e ele vai para dentro da igreja, vai para dentro do templo louvar e adorar a Deus. Isso é muito lindo, porque ele vai dar testemunho daquilo que aconteceu na sua vida. Ele entra para dentro da igreja, ele dá testemunho daquilo que aconteceu na sua vida. E muitas vezes Deus faz coisas nas nossas vidas, e ainda, às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não sei o que pregar. Fala o que Deus fez na sua vida para as pessoas. Fala das coisas que Deus faz na sua vida, que fez na sua vida. Eu tenho certeza que Deus já fez muita coisa nas nossas vidas, só que muitas vezes nós esquecemos aquilo que Deus fez. Às vezes a gente quer algo miraculoso, algo grandioso. Uma vez estava conversando com um moço que ele é médico, e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre milagres. E eu falei para ele, você acha que hoje, uma pessoa que toma um remédio para a gripe, se fosse no ano de 1600, isso não seria um milagre? Pessoas que morriam com 30, 40 anos com resfriado. Está vendo como Deus usa as pessoas, Ele age através das nossas vidas, e muitas vezes nós nos acostumamos com os milagres de Deus na nossa vida, com o cuidado de Deus nas nossas vidas, sem olhar para Ele. E pessoas que estão necessitadas, nós não pregamos e não levamos o Evangelho para elas. Muitas vezes, se você falar aquilo que Deus fez na sua vida, é mostrar o poder que vem do alto, é mostrar a comunhão que você tem com Ele, e pode trazer cura completa para as pessoas, em casamentos, relacionamentos, vidas emocionais, funcionários da empresa. Porque quando esse homem entra no templo comemorando, feliz, adorando, as pessoas olham para ele e falam, poxa, não é aquele homem que fazia 40 anos já que estava coxo? Todos conheciam ele, e eles viram um grande milagre que Deus fez na vida dele.
Deus já fez milagres nas nossas vidas. Poxa, eu também já passei por essa situação, já estou passando por essa situação, mas Deus ele está trabalhando, temos que ter fé. Não sei se já aconteceu com os irmãos, às vezes você está passando por uma dificuldade, algum problema, algum amigo, algum familiar vem relatar o mesmo problema que ele está passando, e às vezes você tem que aconselhar essa pessoa passando pelo mesmo problema. Muitas vezes é Deus querendo tratar o seu coração também nessa área, sabendo que Ele está agindo nessa área também na sua vida, Ele está cuidando. E como diz Isaías, que das nossas feridas possam poder sair, que das nossas feridas saiam poder para curar. Que das nossas feridas saiam poder para curar. Aquilo que nós passamos, que possa ajudar outras pessoas. Porque Pedro, depois disso, ele viu Jesus curando a sua sogra. Ele sabia do poder de Jesus, ele caminhava com Jesus. Ele viu Jesus curando sua sogra, ele caminhou com Jesus e ele vivia da forma que Jesus vivia. E depois disso, Pedro e João olham para aqueles homens e falam assim: olha, dirigiu o povo dizendo: olha, israelitas, por que vocês estão maravilhados com isso? Sabe quem fez isso? Foi o próprio Jesus. Por que vocês estão fitando para nós com esses olhos, olhando para nós como se fosse nós? Foi Jesus. Ele dá glória para Jesus, ele fala quem que fez. Fala assim, às vezes nós temos que trazer pessoas para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, olhar como você trata seu esposo, sua esposa, seus filhos, para ver, nossa, por que você é tão diferente assim? Porque Jesus é o Senhor das nossas vidas. As pessoas vão te olhar no seu trabalho, na sociedade, e falar, nossa, por que essa pessoa é honesta? Porque isso é algo de todo ser humano, é intrínseco de todo ser humano, tem que ser, isso aqui não é algo, não é um padrão maior, mas é porque Jesus é o nosso padrão moral. É Ele, é por Ele que nós fazemos. A nossa vida é por causa de Jesus. É por isso. E Pedro, ele chega, depois que ele faz essa cura, as pessoas olham para esse homem, já finalizando aqui, ele olha no versículo 19, aqui ele fala assim, olha, arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Antes disso, Pedro fala assim, olha, esse Jesus que curou foi aquele Jesus, é o mesmo Jesus que vocês mandaram para a cruz. Pedro poderia chegar e falar assim, olha, vocês crucificaram Jesus, vocês mataram Jesus, agora vocês estão lascados, estão vendo? Ele fala assim, não, esse mesmo Jesus que vocês mataram e crucificaram, é o mesmo Jesus que perdoa e cancela os seus pecados, aqui no versículo 19, arrependei-vos. A cura não é apenas uma cura por ser um milagre apenas, mas ele aponta para Jesus. Lembra lá da história de limpar um terreno? Não é apenas limpar um terreno, o Evangelho tem que ser anunciado em todos os lugares, senão vira apenas assistencialismo. O Evangelho tem que ser apresentado em todas as áreas da nossa vida. Fala assim, por que você é assim com a sua família? Olha, olhem para Jesus. Você também pode ter uma família abençoada quando Jesus é o centro da sua família. Você também pode ser curado se Jesus for o centro da sua vida. Porque Ele traz cura espiritual, cura física e uma cura completa. Se as nossas vidas não forem curadas aqui nessa terra, seremos curados na eternidade. E o próprio Deus cuida da gente, porque o salmista fala assim, que Ele dá ordem aos anjos para que recolha as nossas lágrimas. Nós não estamos atreitos de não ter lágrimas, choro, pranto, mas Ele manda os seus anjos para que recolha as nossas lágrimas. Mas tem uma promessa que nós cremos, que no paraíso, que no céu, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo choro, todo pranto e toda dor. Aqui Ele recolhe as lágrimas, mas lá não haverá mais lágrimas. E é nesse Deus que nós cremos, e é para Ele, e é para pessoas que não conhecem Ele que nós pregamos, e é para esse Deus que nós levamos todas as nossas dificuldades, nossos problemas, porque nós temos o poder do Espírito Santo, que cura, que sara, que restaura. Muitas vezes não teremos ouro e nem prata, mas temos o poder da palavra de Deus para apresentar para as pessoas. Muitas vezes, diante das dificuldades da nossa vida, não teremos meios para sair, mas nós temos o próprio Deus, o Criador do universo, que cuida de nós. Muitas vezes, olharemos para a estrada da nossa vida, não veremos saída, mas tenha certeza que o Senhor Jesus está do outro lado, cuidando de nós, e até mesmo vindo ao nosso encontro, para nos carregar, porque Ele é um Deus de amor. Então o nosso Senhor Jesus, Ele nos proporciona comunhão, nos proporciona poder e nos proporciona uma cura completa. Nós temos que crer nisso. Nessa noite, se você tem alguma dificuldade, algum problema, creia que o Senhor está aqui para curar os seus problemas, para sarar as suas feridas. Se existe algum parentesco, algum familiar que está distante, creia, porque nós temos o poder que vem do alto, o poder da oração. Não há poder maior do que a oração.
Muitas vezes, quando as pessoas estão passando por dificuldades tremendas, elas falam assim: agora é só Deus na causa. Graças a Deus, que é só Deus. E eu digo mais, sempre foi só Deus. É só Deus nas nossas vidas. E Ele cuida de nós. E o Espírito Santo habita em você. Então creia. Ore com confiança. Tenha comunhão com Deus. Busque Ele nas dificuldades, nas alegrias. E tenha certeza que Ele traz a cura completa da sua alma, do seu espírito, da sua família, de todas as áreas da sua vida. Mas precisamos crer que o poder do Espírito Santo está sobre nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite, Deus. Te agradeço porque o Seu Espírito Santo, Ele é vivo e vive em nós, Pai. Te agradecemos porque o Senhor cuida de todas as coisas, Pai. Deixa, Senhor, que nós possamos crer na Sua palavra e nos apropriarmos das Suas promessas, Deus. Crer no Seu Espírito Santo, no poder do Seu Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Senhor, te agradeço porque nós somos fracos, falhos, mas mesmo assim o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos levanta, o Senhor levanta o abatido, o Senhor conhece as profundezas do nosso coração, da nossa alma, o Senhor conhece todas as nossas dificuldades e problemas. Senhor, então venha ao coração dessas pessoas, Pai, nos traga fé, Pai, que nós possamos nos apropriar da Sua palavra, ter a compreensão que nós temos o poder do Espírito Santo que habita em nós, Deus. Sabemos que o Senhor age ainda hoje, Deus. Sabemos que o Senhor toca no aflito e te pedimos também, Deus, se há alguém que está distante da Sua palavra, que o Seu Espírito Santo vá e toque, Deus, e que traga para a igreja, que converta o seu coração, Pai. Que se tem pessoas que estão precisando de cura, e nós sabemos que o Senhor ainda é o Deus dos milagres, o Deus do impossível, o Senhor ainda age hoje, como agia no tempo dos apóstolos, Deus. Nós cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Pai de amor e um Deus todo-poderoso, Pai, que cuida de todas as situações, Deus. Então eu te peço, Pai, que o Seu Espírito Santo venha trazendo constrangimento no coração, se em algum momento nós estamos deixando de lado a Sua palavra, se em algum momento nós estamos confiando mais em nós do que no Senhor, Pai, que possamos olhar para Ti, Deus, e que possamos ser também cartas vivas do Senhor, Pai, onde as pessoas possam olhar para nós e ver o poder do Espírito Santo habitando em nós, Deus, habitando nas nossas vidas, porque nós cremos neste Deus que cura, que sara, que restaura, como foi pregado aqui, Deus. Nós cremos que o Senhor está em todas as situações, que o Senhor responde todas as nossas orações conforme a Sua vontade, Deus, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida, que a Sua vontade seja feita, Deus, e que possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós, Deus, porque nós sabemos que um dia nós estávamos também como esse homem coxo, de joelhos, abatidos, não apenas com as mãos pedindo, mas também com as mãos sujas, e o Senhor chegou diante de nós e nos limpou, nos sarou e nos restaurou, Pai. Queremos ser pessoas que possam restaurar outras pessoas também através do poder da Sua palavra e do Seu Espírito Santo, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de ter a Sua palavra e te agradecemos pelo privilégio de ter o Espírito Santo habitando em nós, Pai, porque nós sabemos que é Ele quem nos constrange, é Ele quem nos ensina, nos instrui através da leitura da Sua palavra, através de todas as situações, Deus. Que possamos ser exemplos do Senhor, Pai, onde nós estivermos, na nossa família, no nosso trabalho, que possamos olhar para as pessoas e as pessoas olharem para nós e ver o Senhor. Possamos ser, olhem para nós, olhem para nossas vidas, porque não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Eu já morri para mim e é o Senhor Jesus que vive a minha vida, Deus. Te agradecemos, porque o Senhor é bom, te agradecemos pela Sua misericórdia e te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Sua palavra, Senhor. E é no Seu nome que eu oro. Amém e amém.